Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Como sempre, é uma grande satisfação poder bater um papo com vocês sobre investimento, sobre educação financeira. Com isso, eu acabo aprendendo sempre também, cada vez mais. Só engrandece o nosso conhecimento quando a gente consegue bater um papo. Hoje eu vou falar sobre empresas que estão sendo negociadas abaixo de R$ 5. Sim, temos muitas oportunidades de empresas que são negociadas abaixo de R$ 5. Basta você fazer uma boa análise, garimpar um pouquinho que você consegue boas oportunidades. Ou seja, para as pessoas que pensam que isso é possível investir quando você já tem um valor considerável, claro que não, totalmente ao contrário. Com pouco dinheiro você já consegue fazer sua bola de neve crescer, já consegue fazer sua geração de renda, já consegue receber os primeiros proventos, e aí você recebe proventos e faz novos aportes, mais provento, novos aportes, e assim seu patrimônio com certeza vai crescendo, crescendo e crescendo. E a bola de neve vai ganhando cada vez mais força. Antes de tudo, eu gostaria de pedir que, se por um acaso o vídeo estiver agregando alguma coisa para vocês, se o canal estiver acrescendo alguma coisa no seu conhecimento, nem que seja um pouquinho, então eu peço aquele like, porque isso ajuda demais o crescimento do canal, faz com que o YouTube entregue esse vídeo, esse conteúdo para mais pessoas. Eu queria pedir também que vocês dessem uma olhada na descrição do vídeo, pois tem links bem interessantes, referente a alguns livros, que é essencial para o seu crescimento no mercado financeiro. Também gostaria de dizer que eu sou advogado previdenciário, então se você é do Rio de Janeiro e possui alguma demanda contra o INSS, seja referente a qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de aposentadoria, aposentadorias em gerais, aposentadoria especial, aposentadoria do vigilante, revisão de qualquer benefício, auxílio maternidade, auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, LOAS, Auxílio Brasil, enfim, qualquer coisa referente ao INSS, meu e-mail está aí, pode fazer contato que eu terei o maior prazer em lhe ajudar. Bem, tudo que eu vou mostrar agora aqui para vocês não é indicação de investimento, muito pelo contrário, tem um intuito apenas didático, é apenas para te dar uma ideia, te dar um norte de quais empresas você pode pesquisar, como fazer a sua avaliação da melhor forma. Este é o intuito aqui deste vídeo. Nós sabemos que as ações podem trazer um ganho muito expressivo, muito mais expressivo do que quando você aporta em fundos imobiliários, quando você aporta na renda fixa. Os estudos apontam que quando uma ação é negociada por R$ 5 ou menos, a chance dela dobrar ou triplicar seu preço é muito maior do que uma ação que esteja negociada na casa dos R$ 50, por exemplo. Uma ação que custa 50 para chegar a 100, 150, é muito mais difícil que uma que custa 5 chegar a 10, a R$ 15. Agora, uma coisa tem que estar muito clara na sua mente. Isso você não pode se confundir. Não é porque uma ação custa R$ 5 ou menos que ela está muito barata. Não, negativo. Você não pode pensar dessa forma. Jamais. Às vezes, uma ação que está custando R$ 80 está muito, muito mais barata do que uma que custa R$ 5. Não é este o parâmetro que você deve utilizar. São outros indicadores que vai te mostrar se a ação está barata ou se está cara. Nunca somente seu valor absoluto. Eu acho que é muito válido pôr na sua carteira, pôr no seu portfólio, ações que sejam baratas, porque, como eu já falei, o potencial que ela tem de crescimento pode ser muito grande. Então, com isso, ela pode alavancar bastante o seu portfólio. Agora, é claro que você deve dosar entre risco e retorno, porque muitas das vezes ela está sendo negociada a esse preço não é porque ela está muito barata, mas às vezes o risco envolvido é muito alto. E deixando apenas uma parte do seu capital nessas empresas, a outra parte, a maior parte, no caso, estará em empresas blue chips, as empresas que são tidas como mais seguras, renda fixa, fundos imobiliários, investimento no exterior e assim vai. A sua carteira ela tem que estar sempre bem diversificada, bem balanceada, para que nos momentos de queda, principalmente queda muito acentuada, você não venha ter um impacto tão negativo. E agora então vamos ver na prática quais são essas empresas? Bem, e a primeira empresa a ser avaliada é uma bem badalada na bolsa, bem comentada, que é a Klabin. Essa aqui é a ação final 4, temos a ação final 3 e ainda tem a final 11, que é a Unity, que é uma cesta de ações. Mas a final 4, o seu valor atual está 4,18 na data da gravação do vídeo, porém no intervalo de um ano, 52 semanas,
ela sempre esteve abaixo dos seus R$ 5. Então, ela é totalmente dentro do propósito desse vídeo de hoje, mostrar ações abaixo de R$ 5. Dividend yield do momento, 6%, está dentro da nossa meta. Aqui a cotação nos seus últimos 5 anos. Então, hoje, ela está mais barata do que estava em 2021. 2021 ela estava ainda um pouco mais cara do que está sendo negociada agora. Então, hoje, praticamente 3 anos depois, você consegue comprar pelo mesmo preço que estava lá em 2021. Então, isso aqui, ao longo dos anos, você consegue fazer o preço médio quando a ação vai caindo. Se você comprou aqui em 4,53, 4,40, enquanto a ação foi caindo, você poderia ter reaportado. Ou seja, você ia trazendo o seu preço médio aqui para baixo. Então, quando você estava com o seu preço médio aqui, vamos supor, na casa dos R$ 3 e pouco, R$ 3,80, quando a ação voltou a subir, então você passou a ter lucro. Quando você faz um investimento de longo prazo, quando o seu intuito é ser sócio da empresa, é isso que nós fazemos. A ação vai caindo, mas como você acha que essa empresa é boa, como você quer ter ela no seu portfólio, você vai fazendo novos aportes. Com isso, o seu preço também vai descendo. O seu preço vai tendendo a ficar sempre na cotação atual da empresa. É claro que, de repente, você não vai conseguir fazer aportes todos os meses, mas sempre que possível, principalmente quando a cotação cai bastante, para a gente que quer ter essa empresa por longos anos, é um bom momento para se aportar. E quais são os outros indicadores da empresa? Nós vemos aqui que o seu PL está bem alto, 16,7% de PL. Bem aqui, se nós traçarmos uma linha, dá para perceber que aqui está até dentro de uma normalidade. O anormal foi aqui em 2018. Em 2018, teve algo totalmente anormal. É uma coisa que não é usual da empresa, este PL aqui. Então, agora o PL voltou para a sua normalidade. E mesmo assim, dentro de uma normalidade, o PL atual é quase 25% abaixo da média. E o dividend yield, como está na casa dos seus 6%, mas qual é o histórico? Bem, aqui nos mostra que o yield atual é 50% acima da média. Ou seja, a empresa não costuma pagar dividendos conforme está pagando atualmente. A sua média é apenas 4%, mas agora já está 6%. Então, esse tipo de coisa você tem que avaliar. Não olhe somente o yield do momento. Procure fazer uma média ponderada, veja como se deu os pagamentos anteriores. Na parte de endividamento, nós podemos ver que a empresa possui uma dívida a ser considerada, a sua dívida líquida sobre EBITDA está acima dos 4, e a dívida líquida sobre o EBIT está acima dos 6. Então, ou seja, a parte de endividamento é uma parte que se deve ter maior atenção nessa empresa. Margem bruta, está com uma boa margem bruta. A margem líquida já não é tão alta, mas ainda é uma boa margem. O ROI quase na casa dos 20%, é um bom ROI. Geração de receita nos últimos 5 anos está com uma boa geração de receita. O próprio PVP não é o PVP tão alto, é um PVP abaixo de 3. Então a empresa ela tem até bons indicadores. Aqui você tem o histórico de todos os dividendos da empresa. Você pode filtrar 5 anos. Aqui embaixo você agrupa por ano. Você pode ver o máximo. Aqui embaixo nós temos quando foi feita a bonificação da empresa. Em 16 de 4 de 2024, teve uma bonificação na proporção de 10%. Aqui é o payout da empresa. Atualmente está com 34% de payout, mas você pode variar um pouco esse tempo do payout, ver num tempo um pouco maior. Aqui é no intervalo um pouco maior, de 10 anos. Descendo ainda mais um pouquinho aqui no site Status Invest, nós chegamos numa parte com um resumo da empresa. Aqui você tem o site oficial. Eu super recomendo que você vá no site oficial da empresa. Além disso, você dê uma consultada no site RI, em relação com os investidores, que tem todos os relatórios importantes, tem as informações detalhadas que realmente a empresa fornece, tanto ao mercado como aos seus acionistas. Então, é de extrema importância que você analise todos os relatórios que constam no site RI da empresa. Aqui é o setor de atuação da empresa, materiais básicos, madeira, papel, segmento de atuação, papel, celulose. A outra empresa é a Raizen, talvez. Valor atual 3,13.
mas dentro de um ano esteve negociada entre 2,65 e 4,15, sempre abaixo dos R$ 5. O yield do momento 5,72. Aqui a cotação nos últimos 5 anos. Então a empresa ela apresenta uma queda bem acentuada. Em 2022 e 2021 ela estava na casa dos R$ 6, ou seja, como está um pouco mais de 3, 50% de queda neste período. O histórico de dividend yield não tem um histórico muito consistente e o atual está 33% acima da média, ou seja, já não é um yield muito alto, mesmo assim está acima da média. A média de yield é apenas 4,28. O PL é um PL bem esticado, 34,83, e no histórico do PL dá para ver que já chegou a um PL de 80, baixou bastante. Mesmo assim, está praticamente na sua média. A média é 38 e o atual 34,83. PVP quase 1,5, não é um PVP muito alto. Dívida líquida sobre o PL não é tão alta, 1,46, mas a dívida líquida sobre o EBIT já é um pouquinho mais alta, 3,86. Nas margens, a empresa trabalha com a margem bruta bem pequena, 6,78. Margem líquida praticamente zero, ou seja, pouca margem de lucro. O próprio ROI é um ROI baixo, apenas 4,22%. Geração de receita nos últimos 5 anos nem temos aqui para mostrar, ou seja, na parte dos seus múltiplos indicadores, ela não apresenta uma boa consistência. Aqui, os dividendos, 5 anos ou período máximo, podemos agrupar por ano. Dá para ver claramente que não tem um histórico muito bom, pagamento de dividendos. E aqui embaixo também está um quadro resumo, mas aqui não tem um link do site oficial da empresa. Você deve procurar no Google, mas tem aqui as empresas relacionadas, Vibra, Cosan, Prio, aqui o setor de atuação, petróleo e gás, segmento de atuação, exploração, refino e distribuição, mas nada disso aqui substitui as informações que você vai encontrar no site oficial e no RI. Próxima empresa é JHSF, essa empresa que não é muito conhecida, mas vale a pena dar uma olhada. Valor atual 4,18, mas já esteve sendo negociada 3,63 e um pouquinho acima dos R$ 5. Dividend yield do momento é até interessante, 7,38. Então essa empresa aqui é uma construtora que ela é um pouco diferenciada das demais pelo padrão dos seus imóveis. Nos últimos 5 anos ela apresenta aqui certa lateralidade, então em 2020 praticamente ela estava sendo negociada a 6,35. Hoje você consegue comprar a ação mais barata do que estava em 2019. O dividend yield da empresa, como eu falei que é interessante, mas qual o histórico? Dá para ver que não tem uma certa constância. Aqui falha um pouquinho, mas está 62, quase 63% acima da média. A média é 4,53. O PL não é um PL muito alto, na casa dos 5. Agora o PVP, olha esse aqui, PVP praticamente pela metade, ou seja, a empresa está sendo negociada pela metade do que ela vale. Então isso aqui é algo bem interessante. Dívida, seu endividamento, dívida líquida sobre PL quase zero, dívida líquida sobre EBITDA 2,4, mas é algo totalmente normal. Dívida líquida sobre EBIT 2,5, também bem normal. Nada que chame atenção aqui. Agora o que chama atenção são os indicadores de eficiência, muito bons por sinal. Margem bruta, mais de 60%. Margem líquida, 36,10%. Isso aqui é muito bom, excelente. Um ROI acima de 11%. Geração de receita nos últimos 5 anos, 26%. Então a empresa ela mostra aqui excelentes indicadores na parte de eficiência, crescimento, rentabilidade. Aqui o pagamento de dividendos em 5 anos, período máximo. Dá para ver que ela tem uma certa constância no pagamento de dividendos. É muito bom. Payout da empresa é uma média de 25% apenas, ou seja, ela mostra certa recorrência no pagamento de dividendos,
mas o seu payout é ainda baixo. Então, se esse payout crescer, teremos ainda um pagamento de dividendos muito melhores do que é atualmente. Bem, e aqui estamos naquela parte de resumo, como é uma empresa que não é muito conhecida, então obrigatoriamente você deve fazer uma busca bem mais criteriosa, e aí quando você entra aqui no site oficial da empresa, quando você vê realmente a fundo do que se trata, você vai ver que os imóveis são de excelente qualidade. Então é um padrão muito alto de quem investe nesses imóveis. A empresa tem uma excelente qualidade. Com certeza, ela não é muito badalada, mas merece uma atenção um pouquinho maior. E como nós falamos de uma construtora, aqui é outra construtora, Mitre, MTRE3, esse é o código, valor atual 367, mas já chegou a 3,31, como também esteve um pouquinho acima dos R$ 5, já chegou a ser negociada no período de um ano por 6,21. Dividend yield do momento não é tão bom, 3,81, mas aquilo que eu falo sempre, não é somente o yield que vai te dizer se vale a pena investir numa empresa ou não. Aqui a cotação no período de um ano, 5 anos, já chegou a ser negociada na casa dos R$ 14 e hoje está apenas 3,67, ou seja, é uma bela queda aqui para quem investiu lá em 2020. Dividend yield do momento é baixo, 3,81, mas qual é o histórico? A empresa não tem histórico de pagamento de dividendos, ou seja, ela pode ser muito bem uma empresa de crescimento apenas. Seu PL não é um PL tão baixo, 13,35, mas o PVP totalmente descontado. Olha o PVP, 0,39. Bem, ela está quase sendo negociada a 30% do que valeria realmente. Isso aqui é o PVP mais descontado das empresas que nós analisamos até o momento. Na parte de endividamento, a dívida líquida é baixa, mas a dívida líquida sobre o EBITDA já é considerável, 4,73, e a dívida líquida sobre EBIT já é mais de 5, ou seja, na parte de endividamento é um ponto de atenção. Margem bruta é acima de 20%, mas margem líquida é bem pequena, 2,65. Um ROI também é muito pequeno, porém a geração de receita nos 5 anos já é bem expressiva. Portanto, essa empresa ela mostra um mix de bons indicadores, como um PVP muito baixo, com uma boa geração de receita, um endividamento que merece um pouquinho de atenção, mas uma margem bruta e uma margem líquida que já não é tão interessante. Aqui nós vemos suas principais concorrentes. Então, até as suas concorrentes não são empresas muito conhecidas no mercado. É uma empresa que, se você for aportar, carece de um estudo bem aprofundado para você ter realmente a certeza se quer ter essa empresa no seu portfólio. Seu setor de atuação é o consumo cíclico, na parte de construção civil, incorporações. Então, é algo totalmente voltado para a parte imobiliária. E a última empresa que eu queria mostrar para vocês é um banco. Sim, temos banco negociado abaixo de R$ 5, pessoal. Banco BMG está atualmente a 3,80, mas já passou por 2,2 até 4,6. E a última ação que eu queria compartilhar com vocês é um banco. Sim, temos banco negociado abaixo de R$ 5, que é o banco BMG. Atualmente está a 3,80, mas já esteve a R$ 2 e praticamente R$ 4 no período de um ano. Dividend yield atual 13,56, um dividend yield muito bom. Nos últimos 12 meses teve uma valorização excelente, mais de 80% de valorização. Aqui a cotação no período de um ano, 5 anos, ou seja, quando você vê a cotação em um ano, parece que é muito bom, realmente, é uma ótima crescente aqui. Agora, quando você analisa um período de 5 anos, olha aqui a queda. Então você tem que analisar tudo. Ela já foi negociada na casa dos R$ 7 aqui em 2020. Então hoje ela está menos da metade. Dividend yield atual está mais de 13%. Mas qual é o histórico? Bem, aqui nós vemos que ela não tem um histórico tão grande, mas está 42% acima da média. A média mesmo assim é uma média muito boa, de 9,53. PL não é um PL muito alto, 5,64. Agora o PVP, praticamente a metade do que ela vale, 0,52 de PVP. Então, PVP muito bom. Na parte de endividamento, não mostra endividamento aqui,
mas é claro que é bom olhar o site RI da empresa, todos os relatórios no detalhe, para ter certeza se realmente a empresa não tem dívida. Margem bruta excelente, quase 50% de margem bruta. Agora, a margem líquida já não é tão alta assim, praticamente 5% apenas. Um ROI também que não é nada excelente, menos de 10% de ROI. Já a geração de receita nos últimos 5 anos, pouco mais de 20%. Então, a empresa ela mostra bons indicadores. Com certeza, vale uma avaliação um pouco mais detalhada para que você tenha realmente a certeza se vai incluir essa empresa no seu portfólio ou não. Pagamento de dividendos no seu máximo, então ela tem uma boa constância no pagamento de dividendos. O payout é um payout alto, acima dos 100%, ou seja, a empresa está pagando mais em dividendos do que ela está arrecadando. E aqui o payout é um ponto de atenção, porque ela está com mais de 100% de payout. Ou seja, esse número aqui indica que a empresa está distribuindo em dividendos muito mais do que ela arrecada. Então é um ponto de atenção aqui. Aqui são os concorrentes, tudo bom? O site oficial da empresa está aqui. Então é claro que você deve sempre avaliar o site oficial, site de RI. Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês no vídeo de hoje. Se gostaram, não esqueça de deixar aquele like, de curtir, divulgar, compartilhar. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Deixem seus comentários, suas dúvidas. Com certeza trará ideias para novos vídeos. Bem, eu espero que isso aqui tenha servido como norte e traga alguns exemplos de ações para vocês analisarem com calma e decidir se realmente vale a pena colocar na sua carteira ou não. Mas saiba que nas ações tem um potencial de crescimento muito grande, não esqueça disso. E quando você coloca na sua carteira ações que podem crescer de forma explosiva, seu retorno será bem expressivo também. Fico por aqui, agradeço a companhia de todos, nos vemos no próximo vídeo.